Sejam bem-vindos ao curso de teleformação sobre disfagia. Vamos aconselhar sobre as medidas que podem tomar para assegurar uma adequada nutrição na alimentação por sonda nasogástrica e cuidados a ter com a mesma sonda nasogástrica e a alimentação por gastrostomia endoscópica percutânea, a PEG, e os respectivos cuidados a ter com a PEG na pessoa com disfagia. Na alimentação por sonda nasogástrica, uma sonda nasogástrica é um tubo flexível que é colocado desde o nariz até ao estômago e permite a alimentação quando o seu familiar não consegue alimentar-se pela boca. Antes de iniciar o processo de alimentação por sonda nasogástrica, deve lavar sempre as mãos. Reúna o material necessário, uma seringa de 100 cc, um copo, alimentação caseira ou industrial, um pano ou resguardo e guardanapos. Explique ao seu familiar o que vai fazer e peça a sua colaboração. Faça a administração da alimentação na posição de sentado ou deitado com a cabeceira elevada a pelo menos 45 graus. Coloque um pano resguardo debaixo da sonda. Antes de fazer a administração da refeição, verifique se a sonda está no estômago. Dobre a sonda para evitar a entrada de ar no sistema. Conecte a seringa. Com uma seringa aspire. Se sair conteúdo líquido ou resto de alimentos, significa que está bem posicionada. Se houver um conteúdo igual ou superior a 100 cc, introduza novamente o conteúdo e espere 1 hora. Se for entre 50 a 100 cc, introduza novamente o conteúdo e espere 30 minutos. E caso não haja saída de conteúdo ou este seja inferior a 50 cc, dar alimentação. Preencha a seringa com a alimentação, tendo em atenção a entrada de ar na seringa. Dobre a ponta da sonda, retire a tampa da sonda e conecte a seringa. Proceda à administração da alimentação, pressionando lentamente o êmbolo da seringa. Repita este processo até finalizar a administração da totalidade da alimentação recomendada e coloque a tampa na sonda. A administração da refeição deve ser feita lentamente em cerca de 10 a 15 minutos. Finalize a refeição com a administração de cerca de 50 cc de água para lavar a sonda e clâmpia. A sonda deve manter a posição de cerca de 30 minutos após a administração. Proceda à higienização do material utilizado. Quanto a recomendações, quando não conseguir cumprir a hora indicada, faça a refeição logo que possível, devendo manter os intervalos estipulados e o número de refeições recomendadas. Não compensa a refeição em falta aumentando a quantidade na refeição seguinte, pois pode provocar a sensação de enfartamento, vômito ou diarreia. Agora, vamos aconselhar sobre os cuidados a ter com a sonda nasogástrica. Antes de iniciar o procedimento dos cuidados à sonda nasogástrica, deve lavar sempre as mãos e reunir o material necessário. Neste caso, uma seringa de 5 cc com soro fisiológico ou água morna, compressas e adesivo próprio para a fixação da sonda nasogástrica ou cortado à medida. Deve proceder à substituição do adesivo de fixação da sonda diariamente ou sempre que este estiver descolado ou sujo. Deve fazê-lo do seguinte modo: retirar suavemente o adesivo antigo, segurando a sonda, lavar o nariz com soro fisiológico ou água morna e compressas e secar a pele sem friccionar. Limpar as narinas, fixar a sonda com adesivo em 2 locais, no nariz, prolongando 2 cm pela sonda, e pode fixar também na face para evitar a exteriorização acidental, ou seja, sem passar à frente dos olhos ou da boca e sem ficar a repuxar a narina ou dobrada.
Alimentação por PEG. Uma sonda PEG, a gastrostomia endoscópica percutânea, é um tubo flexível que é colocado diretamente no estômago e permite a alimentação quando o seu familiar não consegue alimentar-se pela boca. Mais uma vez, antes de iniciar o processo de alimentação pela PEG, deve lavar sempre as mãos e reunir o material necessário. Neste caso, uma seringa de 100 cc, um copo, a alimentação, seja esta caseira ou industrial, um pano ou resguardo e guardanapos. Mais uma vez, explica ao seu familiar o que vai fazer e peça a sua colaboração. Faça a administração da alimentação na posição sentado ou deitado com a cabeceira elevada a pelo menos 45 graus. Coloque um pano ou resguardo debaixo da sonda. Antes de fazer a administração da refeição, verifique se a sonda está no estômago. Dobre a sonda para evitar a entrada de ar no sistema e conecte a seringa. Com uma seringa aspire e, se sair conteúdo líquido ou restos de alimentos, significa que está bem posicionada. Se houver conteúdo igual ou superior a 100 cc, introduza novamente o conteúdo e espere 1 hora. Se for um conteúdo entre 50 a 100 cc, introduza novamente o conteúdo e espere cerca de 30 minutos. Caso não haja saída de conteúdo ou este esteja inferior a 50 cc, dar alimentação. Para tal, preencha a seringa com alimentação, tendo em atenção a entrada de ar na seringa. Dobre a ponta da sonda, retire a tampa da sonda e conecte a seringa. Proceda então à administração da alimentação, pressionando lentamente o êmbolo da seringa. Repita este processo até finalizar a administração da totalidade da alimentação recomendada e coloque a tampa na sonda. A administração da refeição deve ser feita lentamente em cerca de 10 a 15 minutos. Finalize a refeição com a administração de cerca de 30 cc de água para lavar a sonda e clâmpia. A pessoa deve manter a posição de sentado cerca de 30 minutos após a administração. Proceda à higienização do material utilizado. Quanto a recomendações, quando não conseguir cumprir a hora indicada, faça a refeição logo que possível, devendo manter os intervalos estipulados e o número de refeições recomendadas. Não compense a refeição em falta aumentando a quantidade na refeição seguinte, pois pode provocar a sensação de infartamento, vômito ou diarreia. Por fim, vamos falar sobre os cuidados a ter com o local da inserção da PEG. Mais uma vez, antes de iniciar o processo de cuidados à PEG, deve lavar sempre as mãos e reunir o material necessário, neste caso soro fisiológico ou água morna e sabão com pH neutro, compressas e adesivo. Deve proceder diariamente e ou sempre que se justifique aos cuidados ao local da inserção da PEG. Nas primeiras 48 horas após a colocação da PEG, deve fazê-lo do seguinte modo: lavagem com soro fisiológico e secagem com compressas no local da inserção da PEG. Depois das 48 horas após a colocação da PEG, realize a higiene do local da inserção da PEG com água e sabão e deve secar bem o local. Está recomendada a colocação de compressas entre o orifício e a sapata se apresentar um eixo dado, ou seja, um líquido ou demasiada umidade para o que seria expectável. Caso verifique a necessidade de fixar a sonda, utilize uma tira de adesivo colocando-a na zona da barriga. Quanto a recomendações, aqui é vigiar sinais de rubor, hemorragia, eixo dado purulento e ou febre. Caso apresente algum destes sintomas, informe a sua equipa de saúde. Quanto a recomendações, se ocorrer a remoção acidental da PEG no domicílio, deve encaminhar o seu familiar rapidamente para o serviço de urgência mais próximo. Recomenda-se mudar a sonda a cada 12 meses ou antes, em caso de complicações.
Esperemos que este módulo tenha sido útil e o ajude a conviver com a disfagia. Em caso de dúvidas, fale com a sua equipa de saúde.